Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael, farmacêutico nuclear. Atualmente eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês. Sou especialista em radiofarmácia, especialista em oncologia multiprofissional e mestre em ciências médicas com ênfase em patologia molecular. De antemão, gostaria de agradecer o convite do Dr. Marcelo e da doutora Cristina. É um prazer participar desse momento aqui com vocês. E a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre o radiofármaco PSMA marcado com galho 68. Então, falar um pouquinho ali sobre os conceitos, um pouquinho da produção do radiofármaco, os controles de qualidade e as principais indicações. Bom, quando a gente fala em radioatividade, em radiação, o que vem na nossa cabeça? Principalmente para quem não tem experiência, para quem não tem conhecimento da medicina nuclear. É o lado ruim da radioatividade, infelizmente. Né? E a gente está aqui para desconstruir isso. Né? Então, pelos marcos históricos, a radioatividade ela está associada aos acidentes nucleares, à bomba nuclear, né? Ao lado ruim da radioatividade. Mas a radioatividade ela está presente muito além do que a gente imagina no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ela é utilizada no âmbito da indústria alimentícia para prorrogar o prazo de estabilidade dos alimentos, por exemplo. Então, alimentos que não são irradiados, eles mofam, eles estragam muito mais rápido do que alimentos que são irradiados, por exemplo. Tá? Ela também é utilizada para detecção de fissuras, de rachaduras em navios, em aviões. Além disso, talvez um uso até mais comum é usar a energia nuclear para fins de energia elétrica. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a energia nuclear de Angra, né, a usina nuclear de Angra. E lá é produzido essa energia nuclear em energia elétrica. E também o uso da radioatividade esterilizando materiais médicos hospitalares, como, por exemplo, luvas, agulhas, seringas, entre outros. E, é claro, para fins medicinais. Então, a medicina nuclear ela é um ramo da ciência, da medicina, que, através do radiofármaco, é utilizado para fins diagnósticos ou para fins terapêuticos. Tá? Então, principalmente para esses dois fins, para essas duas finalidades, a medicina nuclear consegue avaliar vários órgãos, várias doenças, várias estruturas do corpo, fazendo ali um diagnóstico e também, em alguns momentos, através de radiofármacos emissores de partículas, realizar o tratamento de algumas doenças, por exemplo, câncer da tireoide, né, câncer de próstata, enfim, existem vários tratamentos. Então, o que de fato é esse radiofármaco? Então, de acordo com a RDC 38 de 2008, o radiofármaco ele é um medicamento, tá, que tem essa finalidade diagnóstica ou terapêutica que, quando pronto para uso, ele possui um ou mais radionucídeos. Então, o que isso quer dizer? Lá atrás, o radiofármaco ele era chamado como um marcador, como uma substância radioativa. De fato, ele é, mas como ele é um produto tecnicamente elaborado e obtido para fins medicinais, isso passa a se chamar um medicamento. Então, ele é esse medicamento. Ele possui várias propriedades técnicas que configuram ele como medicamento
E a principal finalidade é a realização do diagnóstico ou de tratamento de diversas doenças, certo? Então, em resumo, o radiofármaco ele é composto por uma porção, por um elemento não radioativo, que pode ser uma molécula, pode ser um anticorpo, pode ser uma hemácia, um leucócito, tá? Ligado a um elemento que emite essa radiação, que no caso é o radionuclídeo, ok? Essa ligação entre o elemento não radioativo e o radionuclídeo, formamos o radiofármaco, tá? Aplicando esse conceito para a nossa aula, então o PSMA, ele é um peptídeo que não é radioativo, ligado ao galho 68, que é o radionuclídeo, o isótopo radioativo. Assim teremos o radiofármaco PSMA marcado com galho 68. Então, o PSMA nada mais é do que um antígeno de membrana específico da próstata, tá certo? Então, apesar desse nome específico da próstata, é possível observar em menor concentração esse antígeno em outras regiões do corpo. Por exemplo, em algumas glândulas, tá? Glândulas lacrimais, glândulas salivares, e em alguns outros tipos de alterações, por exemplo, em câncer de bexiga e câncer de mama, ok? Mas a principal indicação é para avaliação, estadiamento, avaliação e resposta ao tratamento em pacientes com câncer de próstata, ok? Por quê? Porque na maioria dos casos, esse antígeno ele está superexpresso em tumores prostáticos, ok? Então, com o auxílio dessa ferramenta usada no PET-CT, que é o radiofármaco PSMA marcado com galho 68, é possível avaliar a próstata do paciente, a fisiologia dessa próstata e também eventuais metástases. Então, o PSMA ele é uma proteína transmembrana do tipo 2, que possui 3 principais sítios, né? 3 principais subdivisões: intracelular, que constitui 19 aminoácidos, a transmembrana, que constitui de 24 aminoácidos, e a extracelular, aquela que fica ali para fora da célula, né, que é a de maior cadeia de aminoácidos, com aproximadamente 707 aminoácidos. Tá? E esse antígeno, como eu falei, ele está superexpresso na maioria dos tumores prostáticos, principalmente ali no citoplasma e no lado apical dos ductos prostáticos. Bom, como produzir, como manipular, como fabricar, como sintetizar esse radiofármaco, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas no mercado brasileiro a gente tem vários geradores, que é a fonte de radiação, né? A fonte de radioatividade desse radiofármaco. E vários módulos de síntese, né? O que é importante dessa imagem, essa informação, é que você precisa de um gerador e um módulo de síntese para fazer a produção do radiofármaco. Cada gerador e cada módulo possui uma vantagem e uma desvantagem. Alguns são automatizados, outros são mais manuais, tá? Mas o que eu quero trazer é que existem vários modelos e que vai depender do objetivo e da estrutura de cada serviço de medicina nuclear. Hoje a gente vai falar da ITG, que é o módulo e o gerador mais comumente utilizado no âmbito da medicina nuclear brasileira, tá certo? Então, esse aqui é o gerador de germânio, galho 68, tá? E ele vai aqui dentro do módulo de síntese. Tá? Então, essa caixinha de chumbo aqui todinha, a gente chama de módulo de síntese. Percebam que existe uma parte de product, ou produto, que é o radiofármaco final marcado, e uma porção do waste, que é o lixo, que é o rejeito,
que é o que você não tem interesse no final da produção. Bom, aqui é um módulo de síntese aberto, tá? Então, existem várias conexões, várias peças, várias partezinhas importantes, cada um tem uma função, ok? Mas o que vale frisar e adicionar é que o gerador ele fica dentro do módulo de síntese, ele fica acoplado ao módulo de síntese. Então, você consegue fazer a eluição do gerador e a produção do radiofármaco toda em um mesmo ambiente. O primeiro passo da montagem, no início da produção, é a montagem do Maxi7. Tá? Então, o que é o Maxi7? O Maxi7 ele é um cassete, são várias conexões, várias peças que fazem parte do módulo de síntese, né? Então, são várias peças e cada uma delas tem uma função. O que eu quero chamar a atenção é duas peças. A primeira é o frasco reator, que é onde ocorre a produção propriamente dita, tá? Aqui dentro que ocorre a produção, que é a ligação do PSMA com o galho 68, e nessa peça aqui chamada C18, a nossa coluna C18. Tá? É aqui que você vai conseguir fazer a separação do que é puro e do que é impuro. Ok? A carinha final do kit Maxi7 montado, ela é essa aqui. Tá? Então, todas aquelas pecinhas elas vêm separadas em aproximadamente 10 a 15 minutos. Você consegue transformá-las nisso aqui, tá? E encaixá-las no seu módulo desta forma, ok? Então, mais uma vez aqui, o número 22 é o frasco reator, onde acontece a síntese, ok? Esse frasquinho aqui, ele vem para cá, e a coluna, após, é claro, várias etapas de condicionamento, ela vem para cá. Que é nela que você consegue, através de processos de extração, separar o seu produto marcado, o seu radiofármaco final, das suas impurezas. Tá? Então, resumindo, você precisa de uma estrutura, tá? Uma cabine de fluxo laminar para manter toda a esterilidade da manipulação. Você precisa do módulo de síntese, do gerador e o cassete. Tá? Com toda essa estrutura montada mais o peptídeo, você consegue produzir o radiofármaco PSMA marcado com galho 68 e assim, posteriormente, realizar o exame de PET-CT com PSMA. Tá? Essa produção toda ela demora, em média, 60 minutos. Então, passo a passo da produção, ele é muito detalhado. Então, eu trouxe para vocês um fluxograma geral, resumido, né, de todas essas etapas, tá? Iniciando ali pela montagem do Maxi7, como eu mostrei para vocês, depois o preenchimento das soluções. Então, cada solução presente ali, vinda junto com os peptídeos, cada uma tem uma finalidade diferente. Então, por exemplo, o HCl, ele vai ser responsável pela eluição do gerador, tá? O etanol, ele vai ser responsável, dependendo da concentração, por condicionar a coluna ou por realizar a extração do PSMA lá na fase final. Tá? O cloreto de sódio, ele vai ser responsável por limpar ali todas as conexões, diluir, tirar todo o excesso ali de radiofármaco, todo o resíduo. Então, cada solução vai ter uma função. Tá? É iniciado o aquecimento do seu módulo de síntese, tá? Normalmente aí entre 100 e 105 graus. Você precisa condicionar essa coluna para que lá na frente ela receba o radiofármaco marcado e já consiga separar essas impurezas, tá?
E o início da produção propriamente dito, quando você envia o peptídeo para o frasco reator, elui o gerador, e depois de 5 minutos você consegue ter o radiofármaco marcado, tá certo? Porém, nem tudo é perfeito. Após essa produção, infelizmente, algumas impurezas podem ser geradas, né? Então, por exemplo, o que você espera é que o galho se ligue ao PSMA e forme o radiofármaco galho 68 marcado com PSMA, né? Mas esse galho 68 ele pode ficar disponível, ele pode ficar livre, né? Ou formar uma outra espécie que a gente chama de coloide, né? Uma outra espécie que isso vai prejudicar na aquisição das imagens, na qualidade do exame. Então, existe uma etapa que é feita essa purificação, tá? Então, a ideia é você separar, você extrair só o que você quer de interesse, que é o radiofármaco marcado, e assim ter um produto final ali o mais puro possível. É claro, depois disso tudo, são realizados vários controles de qualidade, tá? E, após a aprovação desses controles, o radiofármaco é, enfim, dispensado e o exame é iniciado. Bom, o primeiro controle de qualidade é para você quantificar essas impurezas. Como? Através do método de cromatografia por camada delgada. Então, o método mais rápido, mais barato, mais simples, que é mais comumente utilizado aí nas rotinas das radiofarmácias espalhadas pelo Brasil. Então, em resumo, existe uma fase móvel, que é o solvente, e uma fase estacionária, que é a cuba, tá? Que é a fita. Então, você aplica uma alíquota do seu produto marcado no ponto zero, e após um tempo, esse solvente tende a subir na sua fita, e aí você consegue separar, quantificar essas impurezas através da análise no curriômetro. Tá? Então, esse método é chamado de cromatografia por camada delgada e é para avaliar a pureza radioquímica do seu produto. O pH é um outro controle. Então, é esperado que o produto final fique entre 5 e 6, tá? E é um método simples também, barato e rápido. Você só precisa pingar umas gotinhas da sua amostra nesses pocinhos, depois de 30 segundos, comparar com o seu padrão, que está grudado na sua embalagem. E esse número ele tem que dar de 0, ele pode dar de 0 a 14, mas o preconizado para o PSMA é entre 5 e 6. O rendimento da sua produção, a eficiência de marcação, de produção, ela tem que ser superior a 70%. Tá? Isso vai variar de fabricante para fabricante, mas no geral é isso. Tá? Então, como que é feito esse cálculo? Você soma tudo aquilo que foi produzido, seja o rejeito, seja o seu produto marcado final, a sua pureza ou a impureza, tá? E divide pelo que é de fato importante para você, que é o seu produto marcado. E esse valor, ele tem que ser acima de 70%. A endotoxina bacteriana também precisa ser avaliada. Então, a endotoxina ela é um lipopolissacarídeo que é desprendido ali na morte das bactérias gram-negativas. E existem várias maneiras de fazer esse teste. Uma delas é através desses géis. Tá? Então, quando tem a presença da endotoxina, esse gel, que era líquido, ele passa a ser sólido. Tá? E existem outros métodos semi-automatizados que você consegue colocar o padrão nessas cubetinhas e a sua amostra aqui ele vai te dar um valor em poucos minutos ali da quantidade de endotoxina presente na sua amostra.
Bom, a aparência final da sua solução, ela precisa estar límpida e sem presença de partícula. Okay? Então, depois da produção, você vai observar essas propriedades visuais do seu produto final. Então, se tiver alguma precipitação, se mudar de cor, se ficar turvo, você tem que descartar o seu produto, ok? Então, você espera que esteja límpido. Não pode ter nenhuma presença de partícula, nenhuma alteração visual. Bom, depois da produção, depois da realização dos controles de qualidade, é feito o exame propriamente dito. Tá? Então, aqui eu trouxe um artigo para tomar como exemplo, para também mostrar a importância do PSMA aí no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata. Tá? Então, um paciente aqui com PSMA elevadíssimo, tá? Fez um PSMA marcado com galho 68 e a gente consegue visualizar aí algumas metástases. Algumas regiões, elas são fisiológicas. Então, por exemplo, glândulas lacrimais, salivares, rim, bexiga, tá? E outras não. E aí cabe ao médico nuclear interpretar isso. Tá? Então, paciente com aumento do PSA em dezembro de 2014. O paciente ele foi sugerido e eletivo para fazer o tratamento com lutésio 177, marcado com PSMA. Então, a mesma molécula, tendo a capacidade de se ligar com outros elementos, outros radionuclídeos. Então, a molécula iteranóstica tem essa capacidade de se ligar com outros radionuclídeos. Nesse momento aqui, com emissor beta menos, para tratamento, né? Então, esse paciente fez alguns ciclos e é possível verificar em torno de 6 meses depois a remissão e a cura da doença. Tá? Então, aí a gente consegue concluir a importância desse radiofármaco no âmbito da medicina nuclear, no âmbito da oncologia. E é claro, isso tudo precisa ser feito com muita cautela, com muita atenção, com muita técnica e com muito cuidado. Então, sempre respeitando ali os princípios da radioproteção, né? Tempo, distância e blindagem. Quanto mais tempo você ficar na manipulação, mais exposto você será. Sempre tentar manter a distância, usando pinças, né? E sempre tentar utilizar ali blindagens para bloquear o máximo possível daquela radiação que está sendo emitida pelo radiofármaco. Né? Bom, trouxe aqui algumas resoluções para ficar como dever de casa, tá certo? A RDC 38, de 2008, que dispõe sobre os serviços de medicina nuclear. Então, recomendo a leitura. A 63, de 2009, que vai falar sobre as boas práticas de fabricação dos radiofármacos. Então, tudo aquilo que a gente falou na aula de hoje, ela está presente aí nessas resoluções. E a 17, de 2010, que vai falar aí no âmbito geral de medicamentos, né? Fabricação, boas práticas de fabricação geral de todos os medicamentos. Isso também está inserido no âmbito da radiofarmácia. Além disso, eu recomendo a leitura das legislações da CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também das informações ali do IPEM, tá? E da Anvisa também. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. Tá? Qualquer dúvidas, sugestões, vocês podem mandar um e-mail, o meu e-mail pessoal. E fica aqui o meu muito obrigado e um abraço. Até breve.